Eu sou a acadêmica Simone Natalina Kaiser de Oliveira, faço pedagogia pela UEG no Polo de Mineiros, da turma A, e hoje eu vou apresentar para vocês uma mini aula de ciências sobre doenças parasitárias. A doença que eu escolhi foi teníase e cisticercose. Qual é o agente causador da teníase? É a tênia. O que é a tênia? A tênia é um verme achatado do filo dos plateumintos, certo? E tem um erro muito comum, né, que as pessoas fazem, que é falar lombriga solitária. Não existe lombriga solitária. Ou é lombriga, que é um verme do filo dos nemateumintos, um verme arredondado, como esse canetão aqui, ou é solitária, que é a tênia, que é um verme achatado. Então, a tênia popularmente é chamada de solitária. E o termo lombriga solitária é um termo errôneo que as pessoas utilizam. Como que é o ciclo de vida da tênia? A tênia, ela tem um hospedeiro definitivo, que é o ser humano, e um hospedeiro intermediário, que é o porco. Pode ter também como hospedeiro intermediário a vaca e a tênia saginata. A tênia mais comum no Brasil é a tênia sólio, que tem como hospedeiro intermediário o porco. Como que é o ciclo de vida da tênia? Então aqui está um desenho muito bonito, né? Está representado o ciclo de vida da tênia. Então, se inicia quando o ser humano ingere a carne com cisticerco. O que é cisticerco? É a larva da tênia que está na carne do porco ou da vaca. Essa carne, se ela for mal cozida a uma temperatura baixa, né, não vai matar essa larva. Então, carne mal cozida, mal frita, mal assada, não mata a larva. Então, a pessoa ingere essa carne crua, né, ingere essa carne, essas larvas, quando chegam no intestino, enzimas do intestino quebram a cápsula e aí eclode a tênia. A primeira parte que aparece é a cabeça. A cabeça é chamada de escólex. Nessa cabeça, no caso da tênia sólio, ela tem ventosas. Se for a tênia saginata, ela tem ganchos. Isso serve para quê? Para ela se fixar no intestino. Então ela fica presa. A cabeça fica presa ali no intestino. E aí vão se desenvolvendo estruturas chamadas proglótides. Surgem a partir da cabeça e vão aumentando, aumentando, aumentando. À medida que elas vão se afastando da cabeça, vai acontecendo um processo de maturação. Nessa maturação se desenvolve o sistema reprodutor, o órgão reprodutor masculino e feminino, ocorre a fecundação, então ela se autofecunda, é hermafrodita, e se autofecunda e forma os ovos. Os ovos são eliminados nas fezes, e aí entra outra medida profilática, que é o saneamento básico e as práticas de higienização, certo? Então, pode eliminar os ovos ou proglótides inteiras. Lembrando que, se a pessoa elimina a proglótide, não significa que ela eliminou a tênia, porque a cabeça, que é a parte principal, fica presa aqui no intestino. Elimina essa proglótide ou com os ovos, né? Elimina nas fezes. Sem saneamento básico, elas vão contaminar o solo e contaminar a água, contaminar o que estiver ali próximo. E esses ovos vão ser ingeridos por porco ou a vaca. Aqui entra outra medida profilática. Se tiver um controle, uma fiscalização sobre a qualidade da carne, aí diminui a incidência de teníase. Lá no porco, o ovo eclode, forma a larva e a larva fica no músculo, se instala no músculo do porco, que forma o cisticerco. E aí inicia o ciclo novamente. O ser humano ingere a carne contaminada. Essa carne, se ela for bem cozida, mata o cisticerco. Se não for, aí inicia o ciclo completamente de novo, né? E assim vai indo sucessivamente. Antigamente, o povo falava assim, essa carne tá com canjiquinha. Então, essa canjiquinha, o que é? É o cisticerco, certo? E a cisticercose. Então, a cisticercose é diferente da teníase. Por quê? Lembrando que a teníase tem o hospedeiro definitivo, que é o ser humano, onde vai formar a tênia, e o hospedeiro intermediário, que é o porco, onde vai formar o cisticerco.
Quando o ser humano, ao invés de ingerir a carne com cistercerco, ingere os ovos da tênia, ele passa a ser um hospedeiro intermediário. E aí ele ingere os ovos eclodem e vão para a corrente sanguínea, e aí pode se instalar na musculatura, nos músculos, podem se instalar no coração, e a parte mais grave é quando se instala no cérebro. Aí a pessoa vai ter convulsões, vai ter confusão mental, fortes dor de cabeça e pode levar até a morte. Então, a cisticercose pode levar até a morte. Antigamente, eu ficava pensando assim, gente, como que a tênia, né, a solitária, sobe e vai pôr o ovo lá na cabeça? Porque popularmente falava-se que a cisticercose era o ovo de solitária na cabeça, que a solitária subia e colocava o ovo na cabeça, mas isso é mentira, a pessoa ingere os ovos. Por que ela ingere esses ovos? Por falta de saneamento básico, falta de higiene, então ela passa a ser, ingere os ovos e passa a ser o hospedeiro intermediário. Eu não falei sobre os sintomas da teníase, né? Então a teníase, ela causa, a pessoa com teníase, ela fica com anemia, ela fica com fraqueza, porque a tênia, ela fica muito grande e ela precisa de nutrientes que são ingeridos pelo ser humano. Esse nutriente, em vez de ir para a pessoa, vai para a tênia. Então ela fica com muita fraqueza. E para combater, se utilizam medicamentos que matam o verme. Porém, medicamento só pode ser receitado por médico, não pode ir em farmácia e tomar sem que haja a receita médica, certo? Então era isso que eu tinha que falar sobre teníase e cisticercose. Espero que tenham gostado. Muito obrigada!